Você já passou pela situação de mandar uma mensagem, esperar ansiosamente pela resposta e depois de minutos que parecem horas, simplesmente não receber nada? Ou então iniciar uma conversa pessoalmente, acreditando que havia abertura, apenas para perceber que a outra pessoa se fecha, não demonstra interesse e parece ignorar sua presença? Essa experiência pode ser desconfortável, pois não se trata apenas da ausência de palavras, mas de um silêncio carregado de significados. Ser ignorado por uma mulher, especialmente quando existe expectativa de conexão ou de algo a mais, toca diretamente no ego, na autoestima e nas nossas inseguranças mais íntimas. O vazio deixado pela falta de resposta abre espaço para interpretações exageradas, pensamentos acelerados e até atitudes impensadas, que muitas vezes pioram ainda mais a situação. E é justamente nesse momento de confusão que se revela a necessidade de parar, respirar e enxergar o cenário de forma mais ampla, sem cair na armadilha da ansiedade. Quando alguém que desejamos não corresponde ou parece se afastar, a tendência natural é querer recuperar o controle, buscando explicações, tentando provocar reações, insistindo em contatos ou até mesmo mudando o próprio comportamento de maneira artificial. No entanto, essa busca desesperada por validação acaba transmitindo fragilidade e insegurança, minando a percepção de valor que a mulher tem de você. É preciso entender que o silêncio pode significar muitas coisas. Pode ser um indício de desinteresse, pode refletir um momento pessoal delicado dela, pode ser um pedido implícito por espaço, ou até mesmo uma estratégia inconsciente de comunicação. Independentemente da causa, o mais importante é lembrar que não cabe a você decifrar cada detalhe como se fosse um enigma impossível, mas sim saber como reagir de forma madura, preservando sua postura e sua tranquilidade emocional. E é aqui que entra o ponto central desta reflexão. O que fazer quando uma mulher te ignora não é apenas sobre como agir em relação a ela, mas principalmente sobre como agir em relação a você mesmo. Cada silêncio, cada ausência de resposta, pode se transformar em uma oportunidade de fortalecer sua autoestima, aprender a lidar com frustrações e desenvolver inteligência emocional. Ao invés de ver a experiência como um fim doloroso, é possível encará-la como um degrau de evolução. Neste vídeo, vamos mergulhar em estratégias e reflexões que ajudarão a interpretar os sinais com mais clareza, tomar decisões mais equilibradas e, acima de tudo, construir uma postura que te coloque em uma posição de força e não de fragilidade. Ser ignorado pode doer, mas também pode ser o início de uma nova forma de enxergar a si mesmo e de se relacionar com os outros. O primeiro instante em que percebemos que estamos sendo ignorados costuma ser o mais difícil de lidar. Existe uma quebra brusca de expectativa. De um lado, a vontade de receber atenção e reciprocidade. Do outro, o silêncio que surge como uma parede invisível. Esse contraste gera uma avalanche de emoções que se misturam, indo da frustração à raiva, da insegurança ao sentimento de rejeição. O coração acelera, a mente insiste em procurar justificativas, e cada minuto sem resposta parece um alerta ainda mais forte de que algo está errado. É nesse turbilhão que muitos homens acabam se perdendo, cedendo à ansiedade e tomando atitudes que não condizem com a maturidade emocional necessária. Mandar várias mensagens seguidas, insistir em puxar conversa a qualquer custo, ou até tentar chamar a atenção com indiretas, são reações comuns, mas que frequentemente acabam distanciando ainda mais a mulher em questão. Reconhecer essa fase inicial como um momento de vulnerabilidade é essencial, porque só assim é possível evitar comportamentos impulsivos que depois trazem arrependimento. Esse impacto inicial, por mais desconfortável que seja, pode ser entendido como um espelho das nossas próprias necessidades emocionais. Quando sentimos tanta dificuldade em lidar com o silêncio, é sinal de que depositamos uma carga excessiva de expectativas sobre a resposta da outra pessoa. Muitas vezes a intensidade da reação não tem a ver apenas com o ato de ser ignorado,
mas com a necessidade interna de validação. Se você sente que precisa desesperadamente de uma resposta para se sentir valorizado, talvez o problema não esteja no comportamento dela, mas no quanto você depende da aprovação externa para se perceber como alguém digno de atenção. Essa reflexão é fundamental, porque permite transformar uma experiência que parecia puramente negativa em um convite para olhar para dentro, identificar inseguranças e trabalhar nelas. Ao perceber isso, o silêncio deixa de ser apenas ausência e passa a ser também um sinal de onde é preciso amadurecer. Outro ponto importante desse impacto inicial é que ele costuma criar ilusões. A mente começa a inventar histórias. Talvez ela esteja ocupada, talvez tenha perdido o celular, talvez esteja testando você. Essas narrativas surgem como tentativas de preencher o vazio da ausência, mas raramente trazem clareza verdadeira. A insistência em buscar explicações externas serve apenas para alimentar a ansiedade e prolongar o desconforto. Por isso, o primeiro passo para lidar com o fato de ser ignorado não é tentar decifrar imediatamente o motivo, mas sim assumir o controle sobre suas próprias reações. A calma é sua melhor aliada nesse momento. Reconhecer que você não precisa de respostas imediatas, que não é saudável agir na impulsividade e que manter a compostura é uma forma de preservar sua dignidade. Essa postura inicial já define muito da maneira como a mulher vai perceber você daqui para frente e, mais importante, define como você mesmo vai se enxergar em situações semelhantes. Quando percebemos que estamos sendo ignorados, a tendência natural é querer uma resposta imediata. A mente parece não aceitar a ideia de ficar em suspenso, como se fosse insuportável não saber o que a outra pessoa pensa ou sente. É justamente nesse momento que a ansiedade mais se manifesta, levando a atitudes impensadas. Muitos homens, tomados por essa sensação de urgência, começam a mandar várias mensagens em sequência, tentando chamar atenção a qualquer custo, ou procuram criar situações artificiais para forçar um contato. Porém, esse tipo de comportamento raramente produz o resultado desejado. Ao contrário, transmite uma imagem de carência e descontrole, dois sinais que reduzem consideravelmente o interesse da mulher. A calma, mesmo que pareça difícil no início, é a primeira e mais poderosa resposta diante do silêncio. É ela que garante que você não comprometa sua postura e preserve sua dignidade. Manter a calma, no entanto, não significa ficar parado sem refletir. É um exercício ativo de autocontrole, em que você aprende a direcionar sua energia para si mesmo, ao invés de despejá-la sobre a situação. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é ocupar sua mente com atividades que trazem foco e satisfação. Ler, treinar, trabalhar em um projeto pessoal, sair com amigos, qualquer prática que desvie sua atenção da expectativa da resposta, ajuda a reduzir a pressão emocional. Ao se distanciar mentalmente da situação, você dá tempo para que as emoções se estabilizem e, consequentemente, aumenta a clareza sobre como deseja reagir. O grande erro está em ficar preso ao celular, atualizando notificações, verificando status ou tentando decifrar gestos nas redes sociais. Esse comportamento aprisiona você no ciclo da ansiedade, reforçando a sensação de impotência. Já quando você se ocupa de si mesmo, cria uma atmosfera de independência que, paradoxalmente, pode até reacender o interesse da mulher. Outro aspecto fundamental de manter a calma é compreender que o silêncio dela não é um reflexo absoluto do seu valor. Ser ignorado não significa automaticamente que você não é interessante ou que não tem nada a oferecer. Muitas vezes, a mulher pode estar passando por um momento de cansaço, pode estar sobrecarregada, ou simplesmente pode não estar na mesma sintonia que você naquele instante. É claro que também pode ser sinal de desinteresse, mas independentemente da razão, o ponto central é: você não deve se reduzir à interpretação do gesto dela. Quando você permanece calmo, consegue separar o comportamento da outra pessoa da sua identidade pessoal. Esse distanciamento é vital, pois impede que sua autoestima dependa de uma resposta externa.
Assim, a calma deixa de ser apenas ausência de ação e se torna um posicionamento de força, que mostra maturidade, segurança e respeito por si mesmo. Quando uma mulher te ignora, geralmente queremos encontrar explicações rápidas para aquilo que está acontecendo. A mente entra em modo investigativo, analisando cada detalhe da última conversa, cada gesto, cada palavra, na esperança de descobrir onde tudo mudou. Esse movimento é natural, afinal buscamos sempre compreender o que nos afeta. No entanto, existe um perigo nessa tentativa. Quanto mais você insiste em decifrar os sinais de forma imediata, mais corre o risco de inventar histórias que não correspondem à realidade. A ausência de resposta é como um espaço em branco, e a mente, impaciente, tende a preenchê-lo com suposições. O problema é que essas suposições geralmente nascem de inseguranças e medos, e não de fatos concretos. Assim, o silêncio dela passa a ser visto como rejeição definitiva, ou como um jogo de manipulação, ou até como indiferença cruel, quando talvez o motivo seja muito mais simples e menos dramático. Interpretar sinais, portanto, exige cautela e equilíbrio. É importante observar padrões, sim, mas sem pressa de tirar conclusões. Se ela sempre se mostra disponível e de repente se afasta, isso pode indicar que algo mudou, mas não significa automaticamente que você perdeu valor ou que fez algo errado. Pode ser apenas um momento de instabilidade pessoal dela, um problema no trabalho, uma fase em que precisa de mais espaço. Por outro lado, se o padrão é constante, se ela costuma evitar conversas, nunca demonstra iniciativa e a distância se repete ao longo do tempo, é razoável considerar que o interesse dela realmente é baixo. A leitura correta dos sinais surge com o tempo, através da constância dos comportamentos, e não apenas de um episódio isolado. Essa percepção ajuda a proteger sua autoestima, pois impede que você se condene por algo que não está necessariamente sob seu controle. É fundamental ainda lembrar que interpretar os sinais não significa ficar obcecado por eles. A análise deve servir para guiar suas ações e não para prender sua mente em um ciclo interminável de especulações. A diferença entre maturidade e ansiedade está justamente aí. O ansioso se perde em hipóteses. O maduro observa, aceita as possibilidades e toma decisões baseadas em fatos. Quando você entende isso, começa a enxergar a situação de forma mais ampla. Se a mulher demonstra de forma consistente que não está interessada, você não precisa implorar por atenção, mas sim reconhecer a realidade e seguir em frente. Se por outro lado, o silêncio dela parece apenas um reflexo momentâneo, você pode dar espaço, manter sua calma e observar se, com o tempo, a conexão volta a acontecer. Em ambos os casos, a chave está em não se prender ao que a mente inventa, mas sim ao que o comportamento dela realmente mostra. Essa postura evita sofrimento desnecessário e mantém você no controle de si mesmo. Ser ignorado pode abalar profundamente a forma como você enxerga a si mesmo, especialmente se já existiam inseguranças acumuladas. A sensação de não ser correspondido pode despertar pensamentos como: não sou bom o bastante, não sou interessante, ou nunca vou conseguir conquistar alguém. Esses pensamentos, embora compreensíveis no calor da emoção, são extremamente nocivos, porque reforçam crenças negativas que nada têm a ver com a realidade. O silêncio de uma mulher não é uma medida do seu valor como pessoa, mas muitas vezes é interpretado dessa forma. É aqui que entra a importância de transformar essa experiência em um exercício de fortalecimento da autoestima. Ao invés de se prender ao vazio deixado pela ausência dela, você pode olhar para dentro e começar a trabalhar a forma como se enxerga, independentemente da validação externa. Esse é um processo desafiador, mas libertador, porque devolve a você o poder sobre sua própria imagem. Fortalecer a autoestima não significa ignorar completamente a dor de ser ignorado, mas sim
aprender a lidar com ela sem deixar que destrua sua confiança. Uma boa maneira de fazer isso é investir em autodesenvolvimento. Pode ser cuidar mais da sua aparência, aprimorar suas habilidades profissionais, explorar novos hobbies ou até melhorar sua condição física através de exercícios. Cada pequena conquista nesse sentido alimenta a sensação de progresso e cria uma base sólida de autoconfiança. O grande segredo é perceber que a fonte da sua segurança não precisa estar nas mãos de outra pessoa, mas pode ser construída dia após dia por você mesmo. Quando você assume esse papel ativo na sua evolução, o impacto do silêncio dela diminui, porque você já tem outras fontes de satisfação e reconhecimento que não dependem da atenção de ninguém. Outro ponto essencial é aprender a cultivar relações mais saudáveis consigo mesmo e com os outros. Isso significa não apenas se valorizar, mas também reconhecer que você merece estar com alguém que queira estar ao seu lado. Quando a autoestima está fortalecida, você não vê o silêncio como uma sentença definitiva de rejeição, mas como um filtro natural que mostra quem realmente se interessa por você. Ao invés de implorar por atenção, você aprende a se posicionar com firmeza. Se houver reciprocidade, ótimo. Se não houver, você segue em frente sem se desmoronar. Essa postura transmite não apenas segurança, mas também atratividade, pois poucas coisas são tão cativantes quanto alguém que sabe o próprio valor. O silêncio, nesse sentido, deixa de ser um golpe contra sua autoestima e se torna um convite para reafirmar quem você é, sem precisar da validação constante de outra pessoa. Um dos maiores erros que muitos homens cometem ao perceber que estão sendo ignorados é tentar forçar uma aproximação. A insistência em buscar contato, seja através de mensagens repetidas, ligações inesperadas ou tentativas de gerar ciúmes, quase nunca produz o efeito desejado. Pelo contrário, esse comportamento transmite desespero e desrespeito ao espaço pessoal da mulher. Quando alguém escolhe se afastar ou não responder, existe sempre um motivo, mesmo que não esteja claro naquele momento. Pode ser um pedido silencioso por distância, pode ser um reflexo de falta de interesse ou pode estar relacionado a questões pessoais que não têm nada a ver com você. Forçar um contato nesse cenário não apenas aumenta a rejeição, como também compromete sua imagem, mostrando falta de controle e de maturidade emocional. Respeitar o silêncio é, portanto, uma forma de respeito não apenas a ela, mas também a si mesmo. Dar espaço, no entanto, não significa se apagar completamente ou fingir indiferença. Trata-se de equilibrar a situação de forma saudável, reconhecendo que cada pessoa tem seu próprio ritmo e que você não precisa atropelar esse processo para obter respostas imediatas. Se ela não está respondendo agora, aceite esse momento como um intervalo necessário, sem transformar isso em uma obsessão. Enquanto isso, mantenha sua vida em movimento, continue investindo no seu crescimento pessoal, interaja com outras pessoas e preserve suas atividades cotidianas. Essa postura mostra que você é alguém seguro, que não depende exclusivamente da atenção dela para se sentir valorizado. Paradoxalmente, quando você respeita o espaço dela e continua vivendo sua vida normalmente, aumenta suas chances de reconquistar o interesse dela, pois demonstra independência e autossuficiência. Outro aspecto poderoso de dar espaço é que isso cria uma oportunidade de observar o comportamento dela de forma mais clara. Se depois de um tempo ela retomar o contato espontaneamente, isso pode ser um sinal de que apenas precisava de um momento para si mesma. Por outro lado, se o silêncio se prolongar e não houver nenhuma iniciativa dela, essa ausência já é, por si só, uma resposta. E nesse caso, você não precisa se sentir derrotado, mas sim livre para direcionar sua energia a quem realmente valoriza sua presença. Respeitar os limites dela, portanto, não é sinal de passividade, mas de sabedoria. Você mostra que entende a diferença entre insistência e interesse, entre respeito e desespero.
Esse equilíbrio é o que diferencia um homem que se perde diante do silêncio de um homem que se fortalece e cresce com a experiência. Toda experiência de rejeição ou silêncio, por mais dolorosa que pareça no momento, pode ser encarada como uma lição valiosa para o futuro. Quando uma mulher te ignora, você tem duas escolhas. Pode se prender à dor e alimentar sentimentos de frustração, ou pode olhar para a situação como um convite para crescer. A segunda opção é a mais saudável e construtiva, porque permite transformar o que parecia apenas negativo em combustível para a evolução. Cada silêncio vivido ensina sobre paciência, autocontrole e resiliência. Ele mostra que a vida nem sempre oferece respostas imediatas e que parte da maturidade está em aprender a lidar com a ausência de explicações. Essa perspectiva amplia sua visão sobre relacionamentos, ajudando a compreender que eles não são sobre controlar o outro, mas sim sobre se posicionar de forma equilibrada diante das situações. Transformar o silêncio em aprendizado também significa reconhecer padrões em suas próprias atitudes. Talvez em experiências passadas, você tenha se mostrado impaciente demais, carente demais, ou dependente demais da atenção da outra pessoa. Ou talvez tenha percebido que sempre procura aprovação externa para se sentir seguro. Esses pontos, quando identificados, deixam de ser fraquezas inconscientes e se tornam oportunidades claras de desenvolvimento. Ao invés de repetir erros, você aprende a agir de forma mais confiante e madura. A cada vez que você se fortalece diante do silêncio, constrói uma versão mais sólida de si mesmo, alguém capaz de lidar com frustrações sem se perder no processo. Isso é um diferencial não apenas para conquistar relacionamentos, mas para a vida em geral, pois resiliência e inteligência emocional são qualidades que se refletem em todas as áreas. Além disso, o aprendizado não precisa se limitar ao que você fez ou deixou de fazer. Ele pode se estender à forma como você escolhe se relacionar no futuro. Ao vivenciar a experiência de ser ignorado, você aprende a valorizar reciprocidade, clareza e comunicação. Isso significa que, nas próximas relações, você terá mais facilidade em identificar se há equilíbrio de interesse, evitando investir energia em conexões que não te oferecem retorno. Você passa a perceber com mais rapidez quando está sendo valorizado de verdade e quando está apenas insistindo em algo que não existe. Esse tipo de clareza evita desgastes emocionais e faz com que você se posicione de forma mais seletiva, escolhendo se envolver apenas com quem realmente deseja estar ao seu lado. Assim, a dor do silêncio se transforma em um guia que orienta suas escolhas futuras, fortalecendo não apenas sua postura, mas também a qualidade dos relacionamentos que você constrói. No fim das contas, ser ignorado por uma mulher não precisa ser encarado como um golpe fatal contra a autoestima ou como uma derrota irreparável. É claro que o silêncio pode machucar, pode despertar inseguranças e pode provocar dúvidas, mas também pode ser visto como um teste da sua maturidade emocional. A forma como você reage a essa ausência diz muito mais sobre você do que sobre ela. Se você escolhe a impulsividade, o desespero ou a insistência exagerada, provavelmente só reforça a distância entre vocês. Mas se escolhe a calma, o respeito e o fortalecimento pessoal, transforma uma situação negativa em uma oportunidade de evolução. O silêncio dela não define o seu valor, apenas abre espaço para que você decida quem deseja ser diante desse cenário. E essa decisão é o que realmente molda sua trajetória. A grande verdade é que relacionamentos saudáveis não se constroem na base da cobrança ou da insistência, mas sim na reciprocidade. Se uma mulher realmente tem interesse, ela vai demonstrar, vai buscar sua presença, vai corresponder de alguma forma. Se isso não acontece, você não precisa se sentir menor por isso, apenas deve reconhecer que não é ali que sua energia deve ser investida. Ao invés de perder tempo tentando entender cada detalhe do silêncio dela, use esse tempo para investir em si mesmo, fortalecer sua postura e construir uma vida que seja plena,
com ou sem a aprovação de alguém. Esse movimento não apenas protege sua dignidade, como também aumenta suas chances de atrair pessoas que enxergam e valorizam quem você é de verdade. Portanto, quando se deparar novamente com o silêncio, lembre-se de que ele pode ser um aliado disfarçado. Ele te obriga a olhar para dentro, a desenvolver autocontrole, a valorizar a si mesmo e a filtrar melhor suas relações. O que inicialmente parecia apenas dor pode, com o tempo, se transformar em clareza, força e liberdade. A mulher que te ignora pode estar apenas mostrando, ainda que de forma indireta, que não é ali que você deve permanecer. E compreender isso não é perder, é ganhar consciência. Porque no final, o que realmente importa não é conquistar a atenção de quem não quer te ouvir, mas sim se tornar alguém que nunca precisa implorar por reconhecimento. Essa é a verdadeira vitória. Aprender a transformar o silêncio do outro em voz para sua própria evolução.